Olá, participantes do canal Saúde Mental e Afetos. Hoje nós vamos comentar duas palavras extremamente habituais: a palavra seguidor e a palavra participante. Por participante, nós podemos entender também os seguidores, claro, mas há o participante colaborativo, há o participante que pensa na própria vida, que olha para o seu mundo interno, que olha para as suas reflexões, que olha para as suas vivências. E há aquele que segue aquilo que é ditado por outros, aquilo que está na moda, aquilo que está na onda. E o seguidor, muitas vezes, ele pode ter uma atitude dogmática, radical, em que de um lado está o bem, do outro lado está o mal. De um lado está a cultura, o conhecimento, e de outro lado há as trevas, o desconhecimento e a ignorância. Então essas posições dicotômicas, elas sempre são muito perigosas, porque se elas forem levadas a extremos, nós temos posições claramente opositoras e muito próximas da realidade psicótica, onde um seguidor de ídolos tem também os seus inimigos. O ídolo é o salvador absoluto e quem não segue o seu ídolo é um inimigo também absoluto. É algo a ser condenado, a ser eliminado nessa forma de pensar dicotômico. Essa forma de pensar dicotômico agride o próprio Descartes, aquele famoso pensador do século XVIII, que disse: duvido, logo penso, logo existo. Ou seja, a dúvida é um elemento fundamental para o pensar, para o sentir e para o agir a partir da própria demanda, a partir da própria realidade. E a certeza, como diria Descartes, é o gênio malévolo. A certeza impossibilita o pensar, impossibilita a possibilidade de um diálogo construtivo. Então vivemos uma realidade hoje muito perigosa. Por quê? Porque nós temos mais e mais informações fragmentadas, mais e mais conhecimento, mas nem sempre esses conhecimentos são buscados em fontes confiáveis. Os conhecimentos acabam por se tornar desconhecimentos quando você bebe em fontes dogmáticas, em fontes que querem fazer a tua cabeça para um lado, e um lado bom e um lado ruim. Isto é uma verdadeira estrutura psicopatológica que nós podemos chamar de psicótica, porque há uma oposição, há uma realidade absoluta do lado do bem e uma realidade absoluta do lado do mal. Ora, como é que isso acontece nos tempos atuais? Os tempos atuais já foram descritos como modernidade tardia ou pós-modernidade, porque nós ainda não atingimos plenamente a razão, no que eu concordo, e por outro lado, pós-modernidade, porque hoje a velocidade das comunicações permite conexões rápidas, instantâneas em qualquer parte do planeta. Agora, paradoxalmente, com todo esse avanço tecnológico, a condição humana de olhar para o diferente, para o desconhecido que está em nós, enquanto um conhecido não consciente. É desse desconhecido que eu falo. Mas está em nós e tem relações com a vivência de cada um. Então, a dificuldade de olhar para esse desconhecido, conhecido, a dificuldade de olhar para a própria realidade impede um contraponto, digamos, alimentador de mais desenvolvimento ao longo da vida. Então, apesar de nós termos uma realidade tão complexa em termos de conhecimento e de informação,
nós perdemos a capacidade de refletir, de acolher a nossa vivência, de olhar para a nossa experiência emocional e sentir e pensar e agir de forma razoavelmente coerente, ou seja, buscar alguma unidade nesse tripé de sentir, pensar e agir a partir da percepção de que estamos conectados, nós somos indivíduo, mas antes de sermos indivíduo, nós somos grupo, e se nós não percebermos que nós sempre dependemos de um grupo, sempre estamos conectados com o grupo externo e com o grupo interno, nós caímos numa situação de um eu absolutista, de um eu ditador, de um eu perigoso, de um eu que se imagina autofundado. E é exatamente nessa chuva de estímulos, nesse excesso de estímulos, nessa excitação sem fim de tantos fragmentos informacionais que há a possibilidade da fragmentação, da desintegração e a possibilidade de que essa integração, pensar, sentir e agir, não acontece. E quando, ao lado disso, nós temos um agravamento das posições radicais, não é? De que a verdade está comigo e a mentira está do lado do outro, lá está a fake news e aqui está a verdade da vida, nós temos a possibilidade de relações cada vez mais hostis, mais agressivas, que inviabilizam o estar com o outro de forma gostosa, de forma respeitosa, de forma amorosa. Então, nesse momento psicótico da cultura, não é, em que a situação não é líquida apenas, não é? A situação é basicamente um vapor em que cada um vive na sua nuvem ou na sua bolha, como se comenta habitualmente, nós temos esse empobrecimento das relações presenciais e das relações digitais. As relações remotas, distantes, elas sempre existiram através da imaginação, através da fantasia, através do próprio uso dos símbolos para representar alguma unidade entre imaginação e realidade real. Mas o que nós observamos hoje é cada vez mais o distanciamento, seja da realidade objetiva, seja da realidade subjetiva. Esse afastamento é cada vez mais substituído por vivências alucinatórias, em que você realiza desejos através de algo que não está presente e que você supõe que está presente. Ou então você retira do ambiente algo que está presente e que você não considera como tal. E por outro lado, o pensamento deixa de pensar, deixa de conectar, deixa de juntar para ser um pensamento cada vez mais separatista, cada vez mais voltado para o particular e perdendo as conexões com o geral. Então, meus queridos participantes, continuem aqui dando sugestões, comentários, participando aqui no canal e não apenas seguindo. Aqui não há seguidores, aqui há participantes. Um grande abraço, fiquem bem.